Oi pessoal, essa é a fase 2 do módulo Nivelando do curso de introdução, chamada de equipamentos. Então nós temos aqui o módulo Nivelando, fase 2, e nós vamos nessa fase capacitar uma pessoa que já sabe o que é hardware e software, para que ao final da fase ela saiba quais são as partes dos principais tipos de hardware, que hoje, pelo uso da maioria das pessoas, é o smartphone e o computador. Então hoje nós vamos mostrar aqui de uma forma diferente, usando o recurso da realidade aumentada, que é um recurso que nos permite mostrar essas partes tridimensionalmente. Melhor do que mostrar, por exemplo, numa TV, onde você tem algo ali 2D preso na tela. Então quando eu mostro essa imagem aqui, ele aparece um smartphone em cima, né, que é um telefone inteligente, ou seja, um telefone que tem os recursos similares ao de um computador. Para nós aqui vai ser um telefone que tem um dos sistemas operacionais modernos, que nós falamos na última aula, né? Então nós vamos considerar que tem um Windows Phone, um Android, um iOS em sua última versão. E à medida que eu mexo aqui minha mão, o smartphone acompanha os movimentos aqui de forma mapeada. Então eu realmente tenho o equipamento em 3D na minha mão. Essa que é a grande diferença de conseguir dar uma aula, por exemplo, usando a realidade aumentada. Mas aqui a realidade aumentada está para nós mostrarmos as peças. Então quando eu aperto aqui o botão, nós tiramos a tela, né? Que a primeira parte então do smartphone é a tela. É através da tela que você interage com as funcionalidades do equipamento, com o sistema operacional do seu equipamento. Daí ali temos a câmera, que tem hoje em dia para smartphone a frontal e a traseira, né? Normalmente a traseira com mais resolução, mais definição, vamos falar de resolução, de características técnicas na próxima fase, e a frontal um pouco menos de resolução, que é a câmera aí que o pessoal usa para fazer selfie, fotos frontais, né? Daí lá nós temos o processador, que é uma unidade central de processamento, né? Equivale a em inglês chamado CPU. Então quando você roda ali um equipamento, você roda um software, você executa as instruções de um software, equivale a rodar o aplicativo, rodar o software, né? E ele roda através dessa unidade central de processamento, que conta com dois tipos de memória lá embaixo. Memória principal, que é a memória RAM, de tecnologia RAM, é uma memória que, quando você desliga, ela não retém os dados, né? Então você abre um monte de aplicativo, desliga o celular, liga de novo, tudo aquilo que estava aberto foi fechado, porque eles estavam na memória RAM. E você tem a memória secundária, que no smartphone é muito comum estar associada a cartão de memória, apesar da memória interna de armazenamento, que já vem no smartphone, e a memória de armazenamento, é a memória que você coloca seus arquivos, suas fotos, seus vídeos, suas músicas. Então é a memória que, mesmo com o equipamento desligado, ela retém as informações. E aqui o que fica no final do smartphone é a placa-mãe, né? Que é a parte, o circuito onde tudo é fixado e encaixado, e a bateria, né? Que alimenta energeticamente, eletricamente, todas as partes do smartphone. Então esse foi o smartphone. Agora indo para o computador, aqui nós temos uma CPU, né? É um gabinete de computador, e nós temos peças similares, partes similares. Então aqui abrindo, nós conseguimos ver algumas partes bem similares ali, com algumas exceções. Então aqui nós temos lá em cima o cooler, né? Que é o ventilador do processador, esse que eu destaquei aqui agora. E lá embaixo, daí sim, nós temos o processador. Então é a CPU, né, a unidade central de processamento, responsável pelo desempenho do computador. Ela então executa os softwares, os programas, mas ela está associada também ao desempenho, né? Quanto mais rápido o processador, mais rápido ela executa aí, ela realiza as tarefas. Daí lá embaixo nós temos o HD, que é a memória de armazenamento, esse que descolou lá embaixo, né? E na sequência ali a memória RAM, esse pente azulzinho aqui é a memória RAM. E a placa de vídeo, essa GeForce, essa placa robusta, que é espetada, encaixada ali na placa-mãe. E o que fica no gabinete é a placa-mãe e a fonte lá embaixo, né? A fonte, o preto lá embaixo, e a placa-mãe em cima. Então essas são as principais partes de um computador. Essencialmente são as mesmas, né? O que muda das partes do smartphone para um computador é o tamanho das peças e as características técnicas, como arquitetura e outros vários detalhes aí, variáveis, que nós vamos falar na próxima fase. Então a fase de hoje, a fase 2, chamada equipamentos, é uma fase mais para identificar quais são as principais partes do smartphone e do computador que nós fizemos aqui hoje com esse recurso
da realidade aumentada. Então essa aula foi fácil, é uma aula que cita várias partes, mas sem entrar ainda em detalhes sobre cada uma, o que vamos fazer na próxima fase. E aqui pegamos então dois conhecimentos, as principais partes do computador e de um smartphone, suas diferenças. Vimos 10 exemplos, 10 partes no total, considerando todas de smartphone, todas de computador, com as placas externas ainda que podem ser encaixadas. Vimos 6 termos, né, que nós vamos considerar, e alguns são tradução, como smartphone. E tem essa aula, quem conseguiu entender tudo, clicou no botão, respondeu as perguntinhas embaixo do vídeo, ganha 30 Mental Points. E na próxima aula, nós vamos falar das características técnicas de cada parte. Então aí sim, vamos pegar cada uma dessas partes e falar as principais características do ponto de vista de especificação técnica, né? Para que ao final dessa fase, por exemplo, seja possível nós abrirmos um browser e fazer uma pesquisa de hardware e software entre dois equipamentos aí disponíveis na internet. Então essa foi a aula, essa foi a atividade, a fase. Ao final do vídeo não deixe de interagir com o vídeo pelos botões OK, entendi ou não entendi. Se não entendeu, deixe sua dúvida lá, se ela não tiver. E é isso. Obrigado pela participação, pela companhia. Eu fico por aqui e até a próxima fase.